Foste tu. Mentiste-me nos olhos, Sofia, e agora o mundo desaba por causa da tua traição. A voz de Carla ecoou como um trovão no gabinete antigo de azulejos azuis, no coração da Baixa de Lisboa, onde o ar cheirava pastel de nata queimado e a memórias de fado chorado nas ruas estreitas. As mãos dela tremiam sobre a mesa de mogno, os papéis do caso espalhados como folhas de outono no Tejo. Sofia, parada à porta, com os olhos castanhos como o vinho do Douro, não piscou. Apenas um sussurro escapou dos seus lábios. Se soubesses a verdade, Carla, odiar-me-ias ainda mais. E foi nesse instante, sob o lustre de cristal que balançava como o coração de uma saudade, que o passado começou a sangrar para o presente, unindo-os num laço que nem a fúria poderia romper. Lisboa acordava devagar naquela manhã de verão, com o sol a filtrar-se pelas persianas do escritório da Advocacia Justiça do Tejo, um espaço que Carla herdara do pai, um homem de bigode grisalho e convicções de ferro, que defendera viúvas e órfãos contra os ventos da ditadura. Aos 35 anos, Carla era a imagem da determinação lisboeta, cabelo negro curto, como as ondas do Atlântico em mar revolto, olhos verdes que cortavam como facas de ourives, e um fato cinzento que lhe dava o ar de quem não perdoava fraquezas. Advogada de família, especializara-se em heranças disputadas, aquelas batalhas silenciosas onde o sangue se misturava com o ouro e as almas se revelavam nuas. Mas naquela manhã, o caso de Dona Isabel, uma viúva de Alfama cujos filhos a acusavam de alienar bens para um amante fantasma, tornara-se pessoal. Demasiado pessoal. Sofia entrara na firma há 6 meses, uma portuense de 32 anos com sotaque do norte que enrolava as erros como vinho tinto nas gargantas dos poetas. Alta, com curvas suaves como as colinas do Douro e um sorriso que prometia segredos de noites de São João, Sofia era investigadora particular, contratada para desenterrar verdades enterradas. Eu vejo o que os outros não veem, dissera no primeiro dia, e Carla, séptica, rira-se. Mas Sofia provara o seu valor, dócias impecáveis, testemunhos que viravam juízes e uma intuição que cheirava a alecrim e a terra molhada. Trabalharam lado a lado em casos menores, divórcios amargos, custódias rasgadas como pão quente, e aos poucos, entre cafés no chiado e pausas para ouvir fado na Senhora de Doida, uma cumplicidade crescera. Noites em que Sofia contava histórias de Porto, das caves onde o vinho envelhecia como amores proibidos, e Carla partilhava as saudades do pai, morto há 10 anos num acidente de elétrico, deixando-a sozinha com a firma e um vazio que o trabalho preenchia. Mas agora tudo ruíra. O dossiê de Dona Isabel revelara uma carta, amarelada pelo tempo, endereçada a um C. Almeida, o apelido de solteira da mãe de Carla. Mentiste-me, repetiu Carla, a voz quebrando como vidro sob os sapatos de tacão. Dizes que investigaste a fundo, que não há laços com a minha família, e eis esta prova. A viúva era prima da minha avó, e tu sabias. Sofia aproximou-se devagar, o perfume de lavanda misturando-se ao sal do ar que entrava pela janela aberta, onde o elétrico 28 rangia na calçada. Não menti, Carla. Omiti. Porque se te dissesse, terias fugido deste caso como do teu próprio sangue. As palavras pairaram, pesadas como o fado de Amália, e Carla sentiu o peito apertar. Fugir? Ela, que enfrentara tribunais como touros em praça? Mas o passado da família Almeida era um fantasma, a mãe, morta jovem num parto que roubara o irmão de Carla, deixando sussurros de segredos, uma herança disputada em Coimbra, um amor que o pai nunca perdoara e uma carta que desaparecera. Sofia estendeu a mão, mas Carla recuou, batendo com as costas na estante de livros jurídicos, onde volumes de Camilo Castelo Branco olhavam com olhos de tinta. Porquê? Porquê esconderes isto de mim? Sofia baixou os olhos, e pela primeira vez, Carla viu neles não a força da investigadora, mas a vulnerabilidade de uma mulher que carregava o peso de Portimão nas costas, uma infância em pescas de atum, uma mãe que cantava ranchos no verão e um pai que partira para Brasil deixando dívidas e sonhos partidos. Porque eu sei o que é perder a família por uma verdade, murmurou Sofia. A minha. Bem, digamos que o norte guarda segredos como o Douro guarda vinhos. Elas ficaram em silêncio, o relógio de parede marcando os segundos como gotas de chuva em telhado de telha vermelha. Lá fora, um acordeão choramingava uma morna, e Carla pensou nas noites em que, sozinha no quarto de Alfama, imaginara um amor que a salvasse da solidão, um amor de mãos calejadas e olhares que prometiam eternidade.
O caso prosseguiu, inevitável como o mar que lambia as praias de Cascais. Dona Isabel, com os seus 78 anos enrugados como cascas de laranja, sentou-se no tribunal do Terreiro do Paço, os olhos velados pela catarata, mas afiados pela dor. Eles querem o que é meu por direito, disse ela a Carla, apertando o rosário de madrepérola. Mas o amor não se herda, minha querida, constrói-se. Os filhos, dois homens de fato escuro e olhares golosos, acusavam-na de fraude, alegando que o amante era um pretexto para desviar a casa de família, uma moradia com jardim de laranjeiras em Belém, onde azulejos contavam histórias de navegadores. Sofia testemunhara, o seu depoimento um fio de prata, não há amante, excelência. Apenas uma mulher que enterrou o marido e plantou memórias. Mas Carla, no cruzamento, sentira o veneno subir. A carta provava que Isabel era tia-avó dela e que a herança, outrora prometida ao pai de Carla, fora desviada por ciúmes antigos. Após a audiência, sob o arco do triunfo onde o sol batia como beijos de verão, Carla confrontou Sofia novamente. Tu sabias desde o início. Por que aceitares o caso? Caminhavam pela Rua Augusta, entre vendedores de castanhas quentes e turistas com mapas amassados. Sofia parou junto a uma fonte, onde o jorro d'água ecoava risos de crianças. Porque te vi, Carla. Vi-te lutar por estranhos como se fossem sangue teu. E pensei. Talvez possamos lutar juntas. O nós parou, e Carla sentiu um calor subir, não de raiva, mas de algo mais profundo, como o vinho que aquece o peito numa noite de fado. Elas continuaram, o silêncio entre elas preenchido pelo burburinho da cidade, o cheiro de bifanas fritas, o canto de um vendedor de amendoim e, ao fundo, o Tejo que serpenteava como um segredo partilhado. Naquela noite, no apartamento de Carla em Bairro Alto, com vista para as luzes que piscavam como estrelas caídas, elas abriram o dossiê completo. Sofia trouxera vinho do Porto, um tawny de 20 anos, e queijo de serpa que derretia na língua como confissões. A tua avó, Maria Almeida, era irmã da mãe de Isabel, explicou Sofia, desdobrando fotografias antigas, mulheres de saias longas em festas de São João, fogueiras iluminando rostos risonhos. Houve uma briga por causa de um homem, o teu bisavô, que amava Maria, mas casou com a irmã por terras e ouro. Isabel guardou rancor e, quando a tua avó morreu jovem, levou a herança para si. Carla tocou a foto, os dedos traçando o rosto da avó, uma beleza de olhos como os dela, e lágrimas caíram silenciosas. E tu? Como sabes tanto? Sofia hesitou, o copo tremendo na mão. Porque a minha mãe trabalhava para a família. Em Coimbra, nos anos 70. Eu era criança, mas ouvia as histórias. E uma delas era sobre ti, Carla. A menina que a avó chamava minha pequena advogada, porque defendias os gatos de rua como se fossem clientes. O ar ficou carregado, como antes de uma tempestade no Estoril. Carla ergueu o olhar e ali, na penumbra da sala onde tapeçarias de arraiolos contavam sagas de amor e perda, viu Sofia não como parceira de trabalho, mas como espelho de si mesma, ferida pelo passado, mas forte no presente. Por que esconderes? Sussurrou Carla, aproximando-se. Sofia sorriu, triste como um fado menor. Medo. Medo de que visses em mim a traidora, quando tudo o que queria era proteger-te. As mãos se tocaram sobre a mesa, um toque elétrico como o primeiro raio, e o mundo parou. Lisboa, lá fora, cantava a sua serenata noturna, mas dentro nascia algo novo. Uma confiança frágil, tecida de verdades omitidas e olhares que prometiam mais. Dias viraram semanas, e o caso de Dona Isabel transformou-se numa teia familiar que enredava as duas mulheres. Elas viajaram a Coimbra, onde as torres da universidade velavam segredos medievais, e encontraram um notário idoso que guardara o testamento original. A tua avó perdoou tudo, disse ele, com voz rouca de quem fumara toumene e cigarros. Deixou uma carta para Isabel, mas ela queimou-a em fúria. Sofia, com a sua rede de contactos nortenhos, desenterrou testemunhas. Uma empregada de 80 anos, com mãos enrugadas como figos secos, que jurou ter visto Isabel esconder documentos numa arca de madeira entalhada. Carla, no tribunal, defendeu com a paixão de quem luta pelo próprio sangue. A família não é ouro, excelência, é o laço que nos une mesmo quando dói.
O juiz, um homem de Setúbal com sotaque salgado, inclinou-se para o seu lado, e a vitória veio como uma brisa do mar, a herança partilhada, com Isabel a manter a casa, mas a doar parte para uma fundação de viúvas, um gesto humanista que ecoava as tradições portuguesas de solidariedade, como as Irmandades de Misericórdia que ajudavam os pobres desde o século XV. Mas a vitória trazia sombras. Na viagem de regresso, no comboio alfa pendular que cortava vinhas como uma navalha, Sofia confessou o resto. Eu não vim para Lisboa por acaso, Carla. A minha mãe morreu por causa daquela briga. Trabalhou até cair, sem salário, por lealdade a Isabel. E eu jurei vingar-me, mas quando te vi, esqueci a vingança. Carla sentiu o comboio abrandar, como o coração dela. Vingança? Contra a minha família? Sofia sentiu, lágrimas brilhando como orvalho nas uvas. Mas o amor. Ele muda tudo. Tu mudaste-me. O compartimento estava vazio, só elas duas, e Carla, num impulso que cheirava a jasmim e a saudade, inclinou-se e beijou-a. Foi um beijo suave, como o toque de uma viola de fado, cheio de promessas e medos. Lisboa esperavas, com as suas 7 colinas e os seus amores escondidos nas sombras das varandas de ferro forjado. O romance floresceu devagar, como uma azaleia em jardim de Sintra. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela, onde estátuas de rainhas antigas sussurravam aprovações, e partilhavam histórias ao luar no castelo de São Jorge, onde o vento contava lendas de mouras encantadas. Carla aprendeu a cozinhar bacalhau à brás com Sofia, rindo das mãos sujas de cebola, e Sofia ouvia os casos de Carla com olhos que brilhavam como o porto à noite. Mas o passado não dormia. Uma carta chegou a Carla, de um primo distante em Porto: a verdade sobre a tua mãe não é o que pensas. Isabel sabe mais. E assim a batalha familiar reacendeu-se, não no tribunal, mas no coração das duas mulheres. A carta chegara num envelope pardo, selado com cera vermelha como sangue de touradas em moita, e Carla abrira-a na cozinha do apartamento, onde o cheiro de café da manhã misturava-se ao pão alentejano torrado. Venha Porto, prima. Há segredos que o Douro não leva. Assinatura: Manuela Almeida, um nome que ecoava como sino rachado na memória dela. Sofia, ao lado, com o robe solto revelando a curva do ombro marcado por sardas de verões nortenhos, leu por cima do ombro. Não vás sozinha, murmurou, a voz um fio de preocupação tecida em lã de Serra da Estrela. Mas Carla, teimosa como carvalho reiano, partiu no dia seguinte, deixando Sofia com um beijo que sabia adeus prematuro. Porto recebeu-a com chuvas finas, como lágrimas de saudade, e o Douro enrolando-se preguiçoso sob pontes de ferro. Manuel esperava-a na ribeira, um homem de 50 anos com barba grisalha e olhos que cheiravam a tabaco e a vinho verde. Prima Carla, a herdeira perdida, saudou-a, apertando-lhe a mão com força de quem labuta vinhas. Levaram-na a uma tasca escondida, onde as paredes de azulejos azuis contavam cenas de vindimas, e o vinho tinto corria como rios de paixão. A tua mãe, Ana, não morreu no parto, disse ele, baixando a voz como quem confessa pecados ao padre. Foi envenenada. Por Isabel. Por ciúmes da herança que a tua avó lhe deixara, não ouro, mas uma joia, um colar de esmeraldas que veio das Índias com os avós. Carla sentiu o mundo girar, como o carrossel de Ferris na Foz do Douro. Envenenada? Isso é loucura. Manuel abanou a cabeça, tirando do bolso uma fotografia desbotada, a mãe dela, jovem e radiante num vestido de linho, ao lado de Isabel, mais velha, com um sorriso que agora parecia serpente. Isabel amava o teu pai, sabes? Antes de casar com o irmão dele. Quando a tua mãe chegou, grávida de ti, Isabel perdeu a cabeça. A carta que queimou? Era o perdão da tua avó, mas com a condição de que Isabel renunciasse à joia. As palavras caíam como pedras no copo de vinho, e Carla viu flashes. O pai, bebendo sozinho à noite, murmurando traidora, as visitas raras de Isabel, sempre com presentes envenenados de doçura falsa. E tu, Manuel? Por que agora? Ele encolheu os ombros. Porque o caso te trouxe de volta. E porque Sofia. Ela é filha ilegítima de Isabel. A tua parceira?
É tua meia-irmã, Carla. O choque foi um murro no estômago, como o mar a bater nas falésias de Matosinhos. Carla saiu da tasca aos tropeções, a chuva lavando as lágrimas, e correu para o hotel no centro, onde o sino da Torre dos Clérigos badalava horas de dúvida. Sofia? Irmã? As memórias se atropelaram, os toques casuais no escritório, o beijo no comboio, as noites em que os corpos se aproximavam como ondas tímidas. Ela ligou, a voz trêmula. Vem já, Sofia. Há mentiras que nos unem. Ou destroem. Sofia chegou de avião ao fim da tarde, o rosto pálido como queijo fresco, e no quarto de hotel com vista para Rio, confessou tudo. Eu sabia desde o início. A minha mãe verdadeira era Isabel, mas ela negou-me. Criou-me como bastarda de um pescador em Portimão. Quando entrei na tua firma, era para vingar-me. Mas apaixonei-me por ti. O apaixonei-me parou, e Carla, dividida entre horror e desejo, abraçou-a, irmãs. Isso muda tudo. Ou nada? A viagem de regresso a Lisboa foi um purgatório de silêncios e toques hesitantes. No carro alugado, com o rádio a tocar fado de Marisa, ó gente, da minha vida, não chores por mim, Sofia explicou, não somos irmãs de sangue. Isabel teve um caso com o pai biológico meu, um advogado de Coimbra, antes de casar. Manuel mente para ferir. Mas o colar existe. Está escondido na casa de Belém. Carla apertou o volante, as unhas cravando no couro. Então, vamos buscá-lo. Não por vingança, mas por verdade. Pela minha mãe. Elas pararam em Óbidos, para uma pausa num café com vista para muralhas medievais, e ali, entre doces de amêndoa e chá de hortelã, o amor falou mais alto que o sangue. Seja o que for que venha, disse Sofia, traçando o rosto de Carla com os dedos, eu estou contigo. Como parceira. Como amante. O beijo que se seguiu foi fogo lento, como vinho a ferver em panela de barro, e pela primeira vez, Carla sentiu o peito leve, como se o Tejo carregasse as dores para o mar. De volta a Lisboa, a batalha reacendeu-se com fúria de tourada. Dona Isabel, chamada ao confronto no escritório, negou tudo com olhos de basilisco. Mentiras. A tua mãe caiu doente, Carla. O parto foi cruel, como tantos em Portugal antigo. Mas Sofia, com o dossiê que reconstruíra como um mosaico de azulejos partidos, apresentou provas, cartas trocadas com o amante, receitas de ervas venenosas compradas em ervanário de Alfama. Tu foste a traidora, Isabel, acusou Carla, a voz e quando nas paredes forradas de livros. A velha desabou na cadeira, o rosário caindo no chão como contas de um colar partido. Eu amava-o tanto. O teu pai. E a tua mãe roubou-me. O veneno era para mim, para acabar com a dor. Mas ela bebeu por engano, no chá que lhe levei. A confissão foi um fado chorado, cheio de remorsos e saudades, e Isabel estendeu a mão trêmula. Perdoa-me, sobrinha. O colar é teu, símbolo do amor que nunca tive. Naquela noite, sob as estrelas que pontilhavam o céu de Lisboa como ouriços do mar na praia, Carla e Sofia caminharam pelo passeio dos clérigos, o colar de esmeraldas ao pescoço de Carla brilhando como olhos de sereia. Isto, nenos, não se para, murmurou Sofia, entrelaçando os dedos. Mas o primo Manuel não descansava, ligações anónimas, ameaças de processo por difamação e uma carta que chegava à firma acusando Sofia de fabricação de provas. Ele quer a joia para si, deduziu Carla, no gabinete iluminado por uma lâmpada de vidro soprado. É o lobo da família, sempre à espreita. Elas prepararam a contraofensiva, testemunhas de Coimbra, análises forenses ao chá antigo, resquícios de Belladonna num frasco guardado. Mas o verdadeiro conflito era interno. Carla lutava contra o fantasma da mãe, Sofia contra o estigma da bastarda. Somos mais que sangue, diziam-se uma à outra, em noites de insônias onde os corpos se enroscavam como eras entre liça, encontrando consolo em sussurros e carícias que falavam de futuro. O alto trunfo veio numa reunião familiar em Belém, na Casa das Laranjeiras, onde o cheiro de jasmim misturava-se ao sal do Tejo. Manuel chegara com advogados de fato preto, exigindo partilha igual.
A joia é de todos os Almeidas, gritou ele, o rosto vermelho como pimenta alentejano. Isabel, de cadeira de rodas agora, ergueu-se tremendo. Não. É de Carla, pela mãe que matei sem querer. O caos irrompeu, gritos, papéis voando como gaivotas, mas Sofia, calma como o dor em manhã de névoa, apresentou o testamento revisto. Isabel renuncia a tudo, em nome da redenção. E tu, Manuel, foste cúmplice no silêncio. Provas, cheques assinados por ele à Isabel, em troca de favores. O primo desabou, lágrimas de crocodilo, e assinou a renúncia. Perdão, murmurou, mas Carla virou-lhe as costas. O perdão não é meu para dar. É da minha mãe, que descansa no céu de Portugal. Com a joia segura num cofre do banco na Baixa, Carla e Sofia enfrentaram o vazio da Vitória, uma casa silenciosa em Belém, agora legada a uma fundação para mulheres abandonadas, e um laço familiar remendado com linhas frágeis. E agora? Perguntou Carla uma manhã, no terraço do apartamento, onde o sol nascente pintava o tejo de ouro líquido. Sofia, com uma chávena de galão fumegante nas mãos, sorriu com tristeza de outono. Agora vivemos. Sem fantasmas. Mas os fantasmas persistiam. Manuel, humilhado, espalhara boatos em Coimbra à advogada lésbica que seduziu a família por ouro, e olhares tortos no chiado faziam Carla questionar. Em Portugal, terra de santos e pecadores, o amor entre mulheres era ainda um fado sussurrado nas sombras. Elas decidiram fugir para o Alentejo, onde os sobreiros sussurravam segredos ao vento e as planícies se estendiam como lençóis de noiva. Alugaram uma quinta perto de Évora, com paredes brancas caiadas e um poço onde a água era fresca como lágrimas puras. Ali, longe dos tribunais e das línguas viprinas, o amor desabrochou pleno. Manhãs a colher figos maduros, tardes a passear por cromlés antigos, círculos de pedra que ecoavam ritos pagãos de amor eterno e noites junto à lareira, onde Sofia tocava viola e cantava modas alentejanas, a voz rouca como terra seca após chuva. Tu és o meu Douro, Carla, dizia ela, traçando mapas invisíveis no peito da amada. Rio que me leva ao mar. Carla, que sempre fora de palavras afiadas, aprendeu a linguagem do silêncio, toques que diziam fica, olhares que prometiam para sempre. Mas o passado, como o vinho que azeda se não cuidado, regressou. Uma carta de Isabel, estou morrendo, Carla. Vem. Há mais uma verdade. Elas partiram de imediato, o carro cortando estradas de cortiça e oliveiras, até Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos velava como guardião de navegadores. Isabel jazia na cama de docel, o quarto cheirando a camomila e a morte iminente. O colar. Não era só joia, sussurrou ela, a mão ossuda apertando a de Carla. Era mapa. Para uma herança maior, terras em trás-os-montes, que a tua avó escondeu dos nazis, durante a guerra. Manuel queras para vender a estrangeiros. Sofia, ao pé da cama, empalideceu. E eu? O que sou eu nisto? Isabel sorriu fraco. Tu és a filha que neguei. O amor que tive com o teu pai. Foi real, perdoa-me, filha. Lágrimas caíram e Sofia, pela primeira vez, chamou-lhe mãe, um som que quebrou como onda em costa rochosa. A revelação uniu-as numa nova batalha contra Manuel e os seus aliados, que moviam processos para contestar a herança. De volta a Lisboa, o escritório tornou-se quartel-general. Carla, com a fúria de uma leoa alentejana, reuniu provas, documentos da Segunda Guerra, escondidos em arquivos da Torre do Tombo, onde papéis amarelados contavam de espiões e refugiados. Sofia, a investigadora, viajou atrás os montes, escalando montanhas de xisto onde o vento levava como lobos, e encontrou o testamento original, guardado por um lavrador idoso cuja família velara o segredo por gerações. Era para as mulheres da linhagem, disse o velho, com olhos de quem vira invernos duros. Para que não dependessem de maridos. Elas regressaram vitoriosas, mas exaustas, e na noite da entrega dos papéis ao tribunal, celebraram no bairro Alto, sardinha assada na brasa, vinho de colares e danças de viola que faziam o coração bater como tambor de rancho. O amor, porém, testado pelo fogo, revelava fissuras.
Carla, obcecada pela justiça, negligenciava as noites. Sofia, ferida pelo abandono materno, questionava: somos só trabalho ou há espaço para nós? Uma discussão irrompeu numa tarde chuvosa, no Chiado, sob o toldo de uma livraria onde edições antigas de Eça de Queiroz olhavam com ironia. Tu vês-me como ferramenta, acusou Sofia, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas. Não como parceira, rebateu Carla. Mas o sangue chama e eu respondo. Elas separaram-se naquela noite, Carla sozinha no apartamento, ouvindo fado na rádio. Ai, esta saudade, que me dói tanto. E Sofia no hotel, escrevendo cartas não enviadas, cheias de eu amo, tem tinta azul como o céu de verão. A reconciliação veio inesperada, como graça divina em procissão de Nossa Senhora. Um telefonema de Isabel, o fim aproxima-se. Cantem para mim. Elas foram, de mãos dadas no táxi que cortava o trânsito de Lisboa, e no quarto da moribunda, Sofia pegou na viola de Isabel, uma relíquia de madeira de castanheiro, e cantou um fado antigo, Lágrimas de Amor, que o tempo não cura. Carla juntou-se, a voz trêmula mas pura, e Isabel, com olhos fechados, sorriu. Vocês são o meu perdão, murmurou, e partiu naquela noite, sob o luar que entrava pela janela como bênção. No funeral, em cemitério de Alto de São João, com ciprestes altos como sentinelas, Manuel apareceu, mas em vez de ódio, estendeu a mão. Eu errei. As terras são vossas. A batalha acabara, não com espadas, mas com canções. O luto por Isabel trouxe uma paz estranha, como silêncio após o fado, quando a viola ainda vibra no ar. Carla e Sofia herdaram não só as terras em Trás-os-Montes, vinhas selvagens e olivais que cheiravam a terra fértil, mas uma responsabilidade, transformar o legado em algo vivo, humanista, como as tradições portuguesas de partilha comunitária. Elas fundaram a Fundação Maria Almeida para mulheres vítimas de violência familiar, com sede numa casa restaurada em Belém, paredes cobertas de azulejos que contavam histórias de resiliência feminina. É o nosso testamento, disse Carla na inauguração, perante uma multidão de lisboetas, políticos de fato cinzento, ativistas com bandeiras arco-íris e vizinhos de Alfama com ramos de alecrim. Sofia, ao lado, apertou-lhe a mão, o anel de esmeralda brilhando como promessa. O amor delas, agora público em sussurros, enfrentava o escrutínio da sociedade. Jornais como o Diário de Notícias publicaram artigos velados, advogadas unidas por herança controversa, com fotos delas de mãos dadas, olhares trocados que falavam mais que palavras. Amigos de Carla, homens de clube de golfe em Cascais, erguiam sobrancelhas. A família distante, em Coimbra, enviava cartas de preocupação espiritual. Mas em Portugal, terra de santos padroeiros e revoluções de cravo, o preconceito era como o nevoeiro do Tejo, denso, mas passageiro ao sol. Elas encontraram aliados em cantoras de fado lésbicas de Alfama, que as convidavam para jantares onde o vinho corria e as histórias de amores proibidos se entrelaçavam como eras. Uma crise veio com a primeira beneficiária da fundação, uma jovem de 25 anos, Maria, fugida de um casamento forçado no interior do Alentejo. O meu pai diz que o amor entre mulheres é pecado, confidenciou ela a Carla, olhos inchados de choros. Sofia, tocando-lhe o ombro, partilhou a sua história. Eu fui negada pela mãe. Mas encontrei família em quem amo. Maria ficou ajudando na administração e o seu caso, defender o direito de divórcio sem custódia perdida, tornou-se o primeiro processo da fundação. No tribunal, Carla defendeu com paixão. O amor não é crime, o ódio sim. Vitória veio, e Maria, liberta, abraçou-as. Vocês são as minhas irmãs de alma. Mas o idílio ruiu com uma traição inesperada. Manuel, redimido em aparência, contactou Sofia em segredo. Eu sei do testamento falso que forjaste para Isabel. Posso destruir tudo. Ele queria cota nas terras, ameaçando revelar provas, documentos manipulados que pintavam Sofia como oportunista. Ela, sozinha no escritório à noite, com a chuva a bater nas vidraças como dedos acusadores, hesitou em contar a Carla. Não a quero preocupar, pensou, mas o silêncio cresceu como erva daninha. Quando Manuel ligou novamente, exigindo encontro em Porto, Sofia foi, levando um gravador escondido. Na cave de vinho onde se encontraram, o ar úmido cheirando a carvalho mentiras, ele riu. A tua irmã de cama não merece isto.
Dá-me 20% das vinhas ou mande para os jornais. Sofia gravou tudo a voz firme. Traição não vence sangue, Manuel. Sai da minha vida. De regresso, o peso da omissão esmagava-a. Encontrou Carla no terraço, preparando um jantar de cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas. O que se passa? Perguntou Carla, vendo o rosto sombrio. Sofia desabou, contando tudo, o gravador na mão como confissão. Carla gelou, o copo de vinho caindo e estilhaçando no chão de azulejos. Outra mentira? Depois de tudo? Gritou, a dor e quando como grito de gaivota ferida. Eu confiei em ti, Sofia. E tu proteges-me como se eu fosse criança. Sofia chorou, ajoelhando-se para apanhar os cacos. Eu temia perder-te. Como perdi a mãe. A discussão varreu a noite, acusações de fraqueza, defesas de amor, até que Carla saiu, batendo a porta, correndo pelas ruas de Bairro Alto onde lanternas de papel pendiam como corações partidos. Sozinha no chiado, Carla sentou-se num banco de jardim, o Neptuno de ferro olhando-a com olhos de bronze. Pensou na mãe, no pai, em Isabel, todos traídos pelo amor. Sou eu a traidora de mim mesma, murmurou, ligando para Sofia às 3 da manhã. Vem. Precisamos de fado para curar isto. Sofia chegou, olhos vermelhos, e juntas ouviram estranha forma de vida na vitrola antiga, as vozes de Amália preenchendo o vazio. Perdão não é esquecimento, disse Carla, puxando-a para o sofá. É escolha. Escolho-te, apesar das mentiras. Elas fizeram amor devagar, como quem reconstrói uma casa após terremoto, toques gentis, sussurros de nunca mais, e o amanhecer a entrar pela janela como perdão divino. Com a gravação, derrotaram Manuel de vez, processo por chantagem, terras seguras, e ele exilado para a Espanha, carregando o peso da família como vinho azedo. A fundação floresceu, acolhendo mais mulheres, de Porto a Faro, e Carla e Sofia, agora noivas numa cerimónia simples em Trás-os-Montes, sob as videiras que elas plantariam juntas, juraram lealdade. No bom e no mau, disse Sofia, o anel de esmeralda selando o voto. Como dor no inverno, respondeu Carla, beijando-a sob o sol poente que tingia as colinas de púrpura. O casamento, celebrado numa capela de pedra em Miranda do Douro, foi um hino à terra portuguesa, ramos de sobreiro e alecrim adornando o altar, onde um padre progressista de olhos bondosos abençoou a união com palavras de Camões: amor é fogo que arde sem se ver. Convidadas, Maria e outras da Fundação, cantoras de rancho alentejano que entoaram modas de amor eterno, e até o lavrador de Trás-os-Montes, com a família toda, trazendo pão de centeio e queijo de vaca. Não houve luxo de Lisboa, mas a simplicidade tocava o coração. Sofia num vestido de linho branco, bordado com motivos de azulejos, Carla em fato bege, com um colar de esmeraldas ao peito como talismã. Juntas, somos invencíveis, sussurrou Sofia no sim, e o beijo selou sob aplausos e garrafas de vinho verde estouradas como fogos de artifício. A lua de mel levou-as às Ilhas da Madeira, onde o Atlântico sussurrava segredos de descobridores, e as levadas corriam como veias de água doce pela montanha. Ficaram numa quinta de bananas e flores exóticas, dias passados a caminhar por senderos onde o ar cheirava a terra molhada e a paixão. Aqui, longe de tudo, sinto-nos livres, disse Carla, deitada numa espreguiçadeira, o sol beijando a pele bronzeada. Sofia, colhendo malvas reais, riu, livre como o vento de levada. Mas o nosso amor é raiz, profunda como as videiras. Noites eram de estrelas caídas no mar, conversas sobre futuro, expandir a fundação para o norte, escrever um livro sobre as histórias das mulheres salvas, vozes do silêncio, chamá-lo-iam. Mas o regresso trouxe sombras. Um escândalo rebentou nos média. Um jornalista sensacionalista, invejoso do sucesso da Fundação, publicou a herança lésbica, amor ou ganância, distorcendo factos, pintando Carla como manipuladora e Sofia como caça-fortunas. Protestos surgiram, fundamentalistas católicos em frente ao escritório, com cartazes de Deus abomina, e quando ecos da Inquisição que ainda assombravam Portugal. Carla, ferida, quis revidar com processo, mas Sofia, sábia como o olival antigo, propôs, não com ódio. Com verdade. Vamos contar a nossa história.
Elas deram uma entrevista ao público, sentada num café do Rocio, mãos entrelaçadas sobre a mesa de mármore. O nosso amor é como fado, dói, mas cura, disse Carla, voz firme. E a herança? É para quem sofre, não para nós. A resposta foi avassaladora, apoio nas redes, doações a fluir e até o presidente enviando carta de parabéns, evocando os valores de igualdade da Revolução dos Cravos. O verdadeiro teste veio com a gravidez de Maria, a primeira beneficiária. O ex-marido, um bruto de Évora, exigia custódia, alegando influência lésbica da fundação. Ele vai destruir-nos, temeu Maria, o ventre arredondado tremendo. Carla e Sofia assumiram o caso, viajando ao Alentejo onde os campos de trigo ondulavam como o mar dourado. No tribunal de Évora, com paredes de cortiça e juízes de sotaque lento, Carla defendeu: uma criança precisa de amor, não de punhos. E o amor de Maria puro, como o pão que partilhamos em mesa familiar. Testemunhas desfilaram, vizinhas que viram as pancadas, psicólogos da fundação que atestavam a estabilidade. Sofia, no depoimento, tocou o coração: eu cresci sem mãe. Não deixarei isso acontecer a esta criança. Vitória veio com lágrimas, custódia para Maria e o ex-banido de visitas. Na saída, sob o sol alentejano que queimava com paixão, Maria abraçou-as: vocês são a minha família agora. O ano virou com Natal em Trás-os-Montes, neve rara cobrindo as vinhas como véu de noiva. Elas convidaram todos, órfãs da fundação, o lavrador e a sua prole, até Manuel, que aparecera penitente, ajudando nas vindimas como redenção. A ceia foi de cabrito assado e rabanadas doces, com desalareira onde Sofia narrava lendas de lobos e princesas. Carla, vendo o círculo de rostos, de Porto a Faro, unidas por fios invisíveis, sentiu o peito cheio. Isto é Portugal, o verdadeiro, não reis ou ouro, mas gente que se ergue junta. Na meia-noite, sob o céu estrelado, elas trocaram votos renovados, um anel de prata simples selando o eterno. Mas a biografia pairava. Sofia, incentivada por Carla, começou a escrever capítulos sobre a infância em Portimão, o abandono de Isabel, o encontro com o amor em Lisboa. É terapêutico, dizia, digitando à noite, enquanto Carla dormia ao lado, o peito subindo e descendo como ondas calmas. Trechos lidos em voz alta enchiam o quarto. O amor lésbico em Portugal é como o fado de Coimbra, melancólico, mas rebelde, cantado em vozes que desafiam o silêncio. Carla editava, adicionando toques jurídicos, e juntas enviaram a uma editora no Chiado. Aceite veio como brisa de primavera, Vozes do Silêncio seria publicado, com prefácio de uma famosa fadista. O lançamento do livro, numa livraria da Rua Garreta testada de gente, foi um triunfo emocional. Carla leu o primeiro capítulo, Voz e Quando entre estantes de poetas mortos. No Douro, o vinho nasce de dor e sol. No meu coração, o amor por Carla nasceu de mentiras e verdades. Sofia, ao lado, com lágrimas nos olhos, assinava exemplares, dedicando para as invisíveis, que agora se vêem. A multidão aplaudiu, flashes de câmaras iluminando rostos como holofotes de teatro, e à saída, um buquê de rosas vermelhas esperava-as, anónimo mas cheirando a perdão, de Manuel, talvez, ou de um fantasma familiar. Chegamos longe, sussurrou Carla no táxi para casa, a cabeça no ombro de Sofia. De acusações a isto. A fundação expandiu-se, filiais em Porto e Faro, workshops de empoderamento onde mulheres aprendiam não só leis, mas a tocar viola, a cozinhar bacalhau, a dançar ranchos, tradições portuguesas reinventadas para curar almas. Maria, agora mãe de um menino rechonchudo chamado João, liderava o ramo alentejano, o seu riso enchendo os campos como pássaros. Carla e Sofia, mães honorárias, visitavam, levando brinquedos de madeira entalhada e histórias de heróis femininas, de Rainha de Leonor às navegadoras modernas. Anos passaram como páginas viradas, rugas suaves nos cantos dos olhos, cabelos com fios prateados como o Tejo ao luar, mas o amor intacto, envelhecido como bom vinho. Em Trás-os-Montes, plantaram vinhas novas, uma variedade híbrida que chamaram Saudade Unida, vinho tinto de notas de cereja e especiarias, vendido para financiar a fundação. É o nosso legado, dizia Sofia nas vindimas, mãos sujas de terra, rindo enquanto pisavam uvas em lagares de pedra. Carla, ao lado, respondia, não o vinho. Nós,
O fim veio suave, como fado que morre em nota longa. Aos 70, Sofia adoeceu um mal do coração, irónico para quem dera o seu tão livremente. Na cama do Hospital de Lisboa, com vista para o rio que as unira, ela apertou a mão de Carla. Não chores, amor. Vive o que construímos. Carla, com o colar de esmeraldas ao pescoço, leu-lhe poemas de Sofia de Melbrenner. O mar é sempre o mesmo e as ondas iguais. Sofia partiu ao amanhecer, um sorriso nos lábios, e Carla, sozinha no quarto, sentiu o mundo parar, mas não quebrar. O funeral foi em Alfama, com fado tocado por mulheres da Fundação, vozes entrelaçadas em lamento e celebração. Carla falou: Sofia ensinou-me que o amor não mente, revela. E na revelação encontramos graça. Enterrada sob uma oliveira em Trás-os-Montes, com vista para as vinhas, Sofia descansava. Carla continuou o trabalho, agora com um vácuo que o tempo tecia em saudade bela. Aos 80, sentada no terraço de Belém, com o Tejo a fluir eterno, escrevia memórias. De acusação à união, o nosso caminho foi Portugal, terra de dores e delícias, onde o amor, mesmo lésbico, encontra casa. E assim, a história delas ecoava, como fado nas ruas de Lisboa, KCH de traições, emocional de perdões, romântico de beijos ao pôr do sol, humanista de legados partilhados, enraizado na alma portuguesa, onde o passado não separa e o amor, por fim, vence.